tem essa situação toda do Textor, né? E eu venho acompanhando meio assim, eu gosto muito de acompanhar o futebol fora de campo e tal, e dentro do que eu tenho acompanhado, né? E, na minha opinião, o Textor hoje não tem dinheiro. Ele depende de dinheiro de terceiros para poder, por exemplo, já para recomprar o próprio SAF do Botafogo, ele tá lá com um grego lá, né, no Marinax, sei lá o nome dele, e me parece, né, que eu estava vendo, não sei se de fato procede isso, que a operação do Botafogo, hoje a administração tem dinheiro para, sei lá, mais uns 2, 3 meses, né? E diante desse imbróglio de que lá a Iglo quer pegar o Botafogo, o que, na sua opinião, o que seria melhor? Permanecer com o Textor, com esse risco, de repente, dele não ter lá na frente dinheiro para poder gastar, né, pagar lá a operação hoje, o que custa o Botafogo é salarial, pessoal, né, tudo que envolve lá a SAF, ou a Iglo pegar a gestão do Botafogo, da SAF? O John Textor e a Iglo, teoricamente, são a mesma coisa. Tentar explicar muito rapidamente tudo o que aconteceu. O Textor, ele é um cara que ele já faliu algumas empresas bilionárias, já se reergueu. O Textor, por exemplo, tinha uma empresa de efeitos especiais que tem 14 Oscars. Ele faz os Vingadores, por exemplo, os efeitos especiais do Titanic lá atrás. Então, ele faliu essa empresa. Que é um filme que o Túlio adora. Transformers também. Então, é a empresa... Aquele holograma famoso do Tupac, né, foi a tecnologia da empresa do Textor. E aí ele falha essa empresa, faz um IPO, é processado. Então a história que está acontecendo agora é uma história que já aconteceu no passado. E ele tem grandes reviravoltas durante a vida, né, profissional dele. Ele, por exemplo, depois dessa empresa que ele acaba vendendo, pega o dinheiro, realiza, né, depois de salvar a empresa, falir e salvar a empresa, ele realiza o lucro e vai para outro negócio. Ele começou a fazer streaming de futebol. Então ele monta uma das maiores plataformas, que é a Fubo TV, da Ásia, né? Ele, por exemplo, tem direitos da Champions, das eliminatórias da Copa do Mundo, da Premier League. Todos esses direitos vendidos na Ásia são da Fubo TV do Textor. E aí, nessa, ele se encanta pelo futebol com mais profundidade, ele é um cara muito inteligente, e ele entra no Crystal Palace. O primeiro clube que ele compra é o Crystal Palace, com fundos, com dinheiro próprio ainda, dinheiro dele, pessoa física. Ele compra o Crystal Palace com a grana dele. Só que, por conta do acordo comercial, ele não tinha a maioria de votos, né? Então, ele era um sócio minoritário. Então, no dia a dia, ele começa a não conseguir tomar as decisões que ele gostaria, porque ele não tinha a palavra final. Então, ele vai atrás de outro clube para ser o majoritário. E nessa, com fundo próprio ainda, dinheiro do próprio bolso, ele consegue comprar o Botafogo. Um mês depois, né? Ele compra 90% do Botafogo, da SAF Botafogo. Um mês depois, ele compra o Molenbeek. E 6 meses depois, já sem grana no bolso, ele vai a um fundo de investimento americano, que é o Ares Group, né, e um outro fundo da Inglaterra chamado Iconic, e pega a grana para comprar o Lyon. E aí ele estabelece a Eagle Holding, né? O Botafogo vai para essa Eagle Holding e o Textor dá como garantia para esse empréstimo da Ares as ações da própria SAF Botafogo. Então esse é o recorte. O tempo vai passando, o buraco no Lyon era muito mais fundo do que se pensava. Tá? O campeonato francês, para vocês terem uma ideia, hoje, ele não tem nem direito de imagem, ninguém nem quer comprar o campeonato francês. O monopólio do PSG foi tanto que o campeonato francês ficou um campeonato desinteressante. Os clubes franceses, tirando, obviamente, o PSG, né, não tem força de chegar na Champions brigando. O campeonato francês é um campeonato muito diminuído. Então o Lyon não consegue sair do buraco. O Lyon, por exemplo, o Cherki, que foi vendido agora a 40 milhões para o próprio PSG, para o próprio City, né? Ele foi cogitado no PSG, mas acabou indo para o City. Num time normal, ele seria vendido por 75, que nem foi o Isaac agora, né? Teria sido vendido por muito mais, que nem foi o Gyökeres para o Arsenal. Ele tinha potencial de ser vendido por muita grana. Mas o mundo do futebol sente o cheiro de sangue. E aí já foram em cima do combalido Lyon. Resumo da ópera: o Lyon muito ferrado, muito quebrado. O Textor é colocado para fora pelos próprios sócios, e aí quem lembrar aí, né, quem já viu o filme aí do Steve Jobs, né, com o Steve Jobs foi a mesma coisa. Ele era o acionista majoritário, mas os outros membros, os outros sócios do conselho acabaram destituindo e tirando o Steve Jobs. O Steve Jobs sai da Apple durante um tempo e retorna anos depois, né, já para tentar inventando o iPhone, né, na época do Macintosh, antes de virar Mac, o Steve Jobs tinha sido limado da Apple. O que aconteceu agora com o Textor. E aí agora o Textor tem uma opção, né? Ele continua com 60% da Eagle Holding, mas a Ares já exerceu o direito de garantia assumindo o controle do Botafogo.
ele judicializou isso com o escritório, né, do Salomão, que é o mesmo escritório que o Vasco conseguiu se desfazer da 777, entrou na justiça, fez uma assembleia e joga os direitos do Botafogo para uma nova Eagle fundada agora na Ilhas Caimã. Parece filme, né, de picareta grau 10, né? Monta lá uma segunda Eagle nas Ilhas Caimã e tá um imbróglio judicial, mas leva o Botafogo para lá. Então a gente tem dois cenários agora. Ou o Textor não consegue recomprar o Botafogo com mais aporte de dinheiro, como o Túlio falou. Ele não tem dinheiro, é alavancagem pura, né? Ele não é um bilionário que nem o Sheik lá do PSG. Não é isso. Né? Ele não é esse cara. Ele sempre trabalhou alavancado. Obviamente, como pessoa física, ele até tem o dinheiro, mas não dinheiro para tocar uma operação num clube de futebol no esporte. Então ele pode ficar na Eagle desde que ele consiga um aporte, aí que entra o Evangelos Marinakis, que já tinha negociado com o Vasco para assumir a SAF, né, tentar comprar a SAF do Vasco, estava negociando com as categorias de base do São Paulo, e por ter uma relação muito próxima e pessoal com o John Textor, agora ele parece que resolvendo esse imbróglio na justiça, ele não vai botar dinheiro antes de ter o acordo na justiça, porque essa briga na justiça é ruim para todo mundo, para Ares, para o Textor, para Eagle, para todo mundo. Resolvendo esse imbróglio judicial, o Marinakis pode fazer o aporte para aí sim, o Botafogo recomprar o John Textor, ser o novo dono da nova SAF Botafogo, indenizando a Ares e indenizando o Lyon. Então, assim, é uma briga, é uma disputa muito complexa, né? Eu tentei resumir aqui o máximo que eu pude, mas o que eu acho melhor para o Botafogo é o Botafogo ter fôlego, né, para continuar o nível de investimento que tá tentando fazer. O Botafogo hoje não tem base, é um time que não tem base, tem que revelar jogadores novos. A estratégia do Textor é comprar esses caras novos e vender bem. O Botafogo vendeu bem. O Botafogo movimentou 1,5 bi nessa janela de transferência, entre entrada e saída. Saiu no 700, verde. Vendeu 800. Saiu no verde. Saiu no verde. Mas qual é a questão? Para essa roda girar, você precisa montar uma base, que foi uma das promessas que ele faz quando assume a SAF. Então, se não tiver um CT, se não tiver uma base, se não gerar ali essa autossustentabilidade de gerar ativos, o Botafogo vai ficar sempre refém, né? A SAF, o Botafogo vai ficar sempre refém de ter que comprar jogadores para revelar, comprar um Almada, comprar um Luiz Henrique, comprar um Igor Jesus, comprar um Jair e ficar fazendo a roda girar dessa forma. O sustentável é ter base, é investir em base. Não sei a resposta. A maioria dos torcedores do Botafogo, né, tá com o Textor de coração, porque era um time que não ganhava nada há 30 anos, só disputava Campeonato Carioca e mesmo assim já não estava ganhando há muito tempo. Do nada, o time volta no primeiro ano já a brigar por uma vaga de Libertadores, 23 tem a derrocada, mas bate na trave, faz um Campeonato Brasileiro muito bom ali, apesar da derrocada no final, né? Faz o melhor turno, né? Primeiro turno da história. 22 já é bom. 22 quase foi para Libertadores. 22 já foi bom. 22, a campanha do segundo turno já é G4. Depois Sim. que chega Tiquinho, Eduardo, Júnior Santos, já é a campanha de G4. Então o Botafogo, aí dos 3 anos completos de SAF, jogou um turno só de brasileiro ali no meio de tabela. Depois disso, brigou no G4 todos os anos. Ano passado, fez um feito aí que só o Santos do Pelé e o Flamengo do Jorge Jesus, que foi bater brasileiro e Libertadores no mesmo ano. Acho até que o Flamengo tem uma boa chance de repetir esse feito esse ano, porque está muito bem nas duas competições, né? Mas assim, o botafoguense, geral, ele idolatra o John Textor. Ninguém disputava nada, o clube estava para acabar. E aí você volta pro radar, você disputa uma final no Monumental de Nunes com um a menos, ganha, sabe? É uma catarse coletiva, o Botafogo põe 40 mil no Monumental e 50 mil no Newton Santos no mesmo dia. É uma catarse pra torcida. Então a torcida tem um apego emocional muito grande com o Textor e torce pra isso. Agora, sendo muito direto e muito honesto, eu não sei se é a melhor alternativa. Ele é um cara que trabalha muito alavancado. Ele trouxe muitas melhorias pro Botafogo, mas ele trabalha completamente alavancado. E isso, sem você ter uma base que o Botafogo hoje não possui, fica muito difícil você ter uma sustentabilidade por longo prazo. Esses voos de galinha, de você botar uma fortuna num time, ser campeão e ir embora, isso aconteceu em outros momentos da história. Quem não lembra aí, né, da MSI, do Kia Jorabichiano no Corinthians, depois deixou o Corinthians às traças. Grande parte da dívida do Corinthians hoje é dessa época. Né? O Palmeiras pós-Parmalat ficou muito ferrado, o Fluminense pós-Unimed ficou muito ferrado. Então, assim, um mecenas botar dinheiro e sair, óbvio, o torcedor fica feliz, gritou campeão, foi campeão da Libertadores, alegria total. Mas, a longo prazo, para sustentabilidade, para fazer essa roda girar e para não depender de ninguém, que nem o Flamengo não depende hoje, depois daquele tempo de austeridade que o Bandeira de Melo implementou ali, o Flamengo hoje é uma potência autossustentável. O Flamengo não precisa de SAF para nada. O Flamengo gere e arrecada o seu próprio dinheiro. É muito diferente. Então o Botafogo tem uma jornada muito longa
saiu de um buraco que estava? Saiu. Mas tem um potencial também, quem analisou o balanço do clube, o clube já em novas dívidas e impostos não pagos, que já estão refinanciados, já são 200 milhões. Isso em 2 anos, cara. 200 milhões, você já tem 200 milhões no refis pendurado, com 3 anos de SAF. Então, assim, tem ali no balanço alguns sinais de alerta que toda essa operação alavancada do Textor está trazendo. Então, sinceramente, o meu coração de torcedor fala que, pela gratidão pelos títulos, óbvio, o Textor deveria ficar, né? Com a grana do Grego, melhor ainda. Sem pensar como torcedor, olhando o número frio, é melhor um fundo mais profissional, que é o caso da Ares Group. Para quem não sabe, a Ares Group é um fundo americano, é o segundo maior fundo americano. É um fundo que tem reserva de trilhão. Trilhão, não estou errando não. É trilhão, com T. Eles, por exemplo, refinanciaram o Milan e o Atlético de Madrid. Os 2 times foram administrados durante um tempo pela Ares Group. Então, é uma situação que a gente não sabe como vai ser. Se vão implementar uma política de austeridade, né, fiscal e financeira durante um tempo, se o time vai ficar mais fraco para depois conseguir andar com as próprias pernas. São abordagens diferentes. E a gente vai ter que esperar para ver mais capítulos dessa novela, Poeta.